No próximo domingo, dia 9 de fevereiro, nós estudaremos a 6ª lição da revista Adultos da EBD, com o tema O Filho é igual com o Pai. O texto áureo mais do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, lá em Hebreus 1:8. A verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Muito bem, mas antes eu peço que curta e me siga nas redes sociais, no YouTube, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. Estudaremos a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, a heresia do subordinacionismo e, o terceiro tópico, nós estudaremos como o subordinacionismo se apresenta na atualidade. E nessa lição nós veremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é igual ao Pai. Lá em João capítulo 10, versículo 30, ele mesmo disse: Eu e o Pai somos um. Lá na ideia de filho, até porque quanto à ideia desse filho ou de filho, esse conceito do pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Na Bíblia, uma das ideias de filho é a identidade de natureza, ou seja, identidade com o pai. A ideia de filho significa teologicamente igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Por exemplo, Jesus mesmo, ele disse: Eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo-vos o mundo e vou para o Pai. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, porque o próprio Jesus declarou: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá em João capítulo 5, versículo de número 17. Ele estava declarando que Deus é seu Pai, e foi por causa da declaração de Jesus em afirmar que ele era Filho de Deus que levou os judeus a desejar apedrejá-lo, acusado de blasfêmia. O Orígenes, ele foi o principal mentor da doutrina do subordinacionismo. Esse ensino herético declarava ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai, segundo ele. E os apoiadores da doutrina de Orígenes sustentavam que a trindade defendida por ele era subordinacionista, ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Porém, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Está lá em Mateus 28:19, na ordenança do batismo, quando diz: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também podemos ver na bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nos séculos 2 e 3, os expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai, segundo eles. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade e isso eles o faziam com base numa exegese ruim, numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Os subordinacionistas, eles pensam as escrituras e aqui e ali se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Já de acordo com esse contexto islâmico,
O islamismo, ele não considera Jesus como filho de Deus. Ele considera apenas ele como Messias e profeta e coloca Maomé acima dele. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Seus líderes, eles declaram que é um absurdo que os cristãos pregam sobre a divindade de Jesus, isso segundo eles. Já esse movimento, eles confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, depois um Deus poderoso, que segundo eles é Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo os bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. O próprio apóstolo Paulo declara: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Nós concluímos a lição declarando que a interpretação bíblica que se faz quanto a Jesus Cristo é: Jesus, ele é Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque ele é da mesma substância do Pai. Deus nos abençoe. Até domingo, se ele permitir. Fiquem todos com Deus.